Sejam bem-vindas a mais um bate-papo Oxitocinas. Eu sou Geisa Mourão, a idealizadora da plataforma Oxitocinas. Se é a sua primeira vez por aqui, Oxitocinas é para mulheres que se reinventam. É para aquelas de nós que estão num caminho de reinvenção pura, que muitas vezes nem sabe exatamente quais os próximos passos, mas querem dar os próximos passos. Hoje a gente vai estar conversando um tema que deve ter muito a ver com você. Desafios como salto em vara, ultrapassando as nossas próprias barreiras. Desafios como salto em vara, ultrapassando as nossas próprias barreiras. Acho que todas nós, no nosso caminho, cada obstáculo, cada desafio faz com que a gente se torne mais forte. E hoje a gente vai conversar com a Ana Pierrotti. A Ana é uma brasileira que mora na Inglaterra já há 10 anos. A Ana ela é administradora, tem especialização em marketing, trabalhou muitos anos em multinacionais e empresas nacionais no Brasil e na Inglaterra. A Ana se interessou muito por uma pesquisa que dizia que 40% dos expatriados não se adaptavam ao país onde que estavam vivendo. E aí a Ana começou a pesquisar sobre isso e ela vai contar o caminho dela, mas ela criou uma empresa de coach para expatriados chamado Go For It. Então eu vou deixar aqui a Ana junto comigo. Ana, agora eu vou deixar você pertinho de mim aqui. Vamos ver se eu consigo. Peraí. Não, você tá grandona. Peraí que a gente vai. Voltar. Agora nós duas. Ana, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para o nosso bate-papo, tá bom? Eu que agradeço por esse espaço, né, essa oportunidade aí de me aproximar de tantas pessoas aí expatriadas que talvez estejam nesse momento de grandes desafios. E é um prazer enorme, assim, eu ter sido convidada justamente por você, que é uma pessoa que de verdade me inspira muito. Ai, que delícia! Nós nos inspiramos, nós nos inspiramos. Ana, você, como outras expatriadas, como outras profissionais imigrantes, você está na Inglaterra desde 2009 e desde lá, como muitas de nós, você vem se reinventando. Você vem reinventando de diferentes formas. Conta pra gente quando a gente vai para um novo país ou para uma nova situação, a gente sempre cria alguns cenários perfeitos, né? A gente tem as nossas expectativas. Em relação ao que você sonhava em relação à Inglaterra, ou que você imaginava, o que bateu e o que não bateu em relação em relação às suas expectativas? É exatamente isso, né? Tudo tem a ver com as nossas expectativas, né? Eu, naquele momento de mudança, procurei ser o mais realista possível, mas teve muitas coisas que realmente foram de acordo com as minhas expectativas, como, por exemplo, a segurança, né? Eu me sinto até hoje muito segura, muito em paz aqui. Os números têm mudado nos últimos 10 anos aí, mas ainda é algo incomparável com o que a gente vive no Brasil, né? Então, isso me satisfaz demais. A outra questão é sobre a pontualidade britânica. Realmente, eles são bastante pontuais e eu adoro isso. E realmente, os ingleses são extremamente educados. Até aí, foi tudo de acordo com as minhas expectativas. O que me chocou logo assim que eu cheguei, acho que principalmente no primeiro mês, né, que a gente tem que estabelecer tudo de novo, casa, conta de banco, médico, enfim, várias A coisas que a gente burocracia tem toda, a prática do que dia a dia. cuidar. Ali eu já caiu a ficha de que não existe lugar perfeito, né? E eu tinha um estereótipo, né, do inglês que eles gostam muito de planejamento, que é tudo muito certinho. E aí eu vi que não era bem assim, né? Teve muitos e muitos retrabalhos logo no começo e tudo eu achava que a culpa era minha, que eu que tinha feito alguma coisa errada, porque eu achava, né? Eu falei, não é possível. Mas é possível, nenhum lugar é perfeito e eu acho que é legal a gente ter essa visão também, essa nova lente, acho que uma lente mais realista, tanto do país que a gente mudou, quanto até do nosso próprio Brasil, né? Acho que muitas qualidades nossas eu comecei também a perceber depois que eu mudei aqui. Que bom, que bom. O que não bateu também foi, bom, o sol. Eu sabia que eu ia sentir falta, mas não imaginei que ia ser tanto, gente.
É muito É uma coisa cinza que eu... onde você mora? É, Pouco tempo de sol também durante o ano? A gente aqui da Suíça, o povo não reclama muito, mas eu reclamo. Eu falo que não tem local perfeito para morar durante a primavera e verão. Mas 7 meses entre outubro, entre outono e inverno, é muito triste. Para mim é muito triste. Então é uma coisa que eu é. tenho que trabalhar sempre. No começo eu administro bem, aí geralmente no final do ano eu vou para o Brasil, então dá aquela quebradinha no inverno, mas eu acho que a hora que eu volto, janeiro, fevereiro, mesmo março ainda está nubladinho, aí já começa a me dar aquela agonia mesmo por sol, por praia, enfim. Mas é aquela coisa, só quando a gente sente falta, né, que realmente a gente percebe o quanto aquilo é importante para a gente. E eu acho que o que não bateu também foi a questão do sistema de saúde aqui, né? Embora o NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde aqui, eu considere relativamente bem organizado, realmente todo mundo tem acesso a ele, né? Nessa parte não tenho o que falar, mas aí é uma questão realmente cultural, que é a parte da prevenção. Isso me assusta um pouco aqui. Embora eu saiba que eles se baseiam tudo em estatísticas e que talvez esse espaço de tempo entre um exame e outro, para mim, é demorado demais, mas talvez seja o meio que eles têm para poder atender todos. Todo mundo. Eu, como brasileira, me assusta um pouco esses espaços de tempo entre um exame e outro. Não é assim, quero fazer um exame de sangue e tá ok, né? Você tem que justificar muito para conseguir Exame fazer um exame de aqui. mama, por exemplo, é a partir de 40 anos? Como é que funciona essa? A gente não Qual tinha o exame? exame de mama, por exemplo. A O de mamografia. mama, A aqui, mamografia. então, é a partir, obviamente, se você sentir algum problema, eles vão te atender, né? É o que eu falo, tem que ser muito bem justificado. Tá? Mas Mas, o assim, de prevenção, preventivo mesmo, é a partir dos 50 anos. tá, tá. Né? Então, assim, no Brasil, a minha médica já, desde os meus 35 anos, ela já pedia para eu fazer anualmente. Mas aqui na Suíça também, pelo sistema público, é a partir dos 50 anos. Exceto se você tiver já algum histórico com algum nódulo, alguma coisa assim. Exato. Mas a média, tomando-se realmente a média, é a partir dos 50 anos. Exato. Então, Ana, você sentiu algum choque? Você falou sobre alguns choques culturais, mas assim, você sentiu alguma coisa dentro dos seus trabalhos formais, nas empresas que você trabalha, que você chegou a trabalhar aí, você sentiu choque cultural profissionalmente? Eu acho que muito até, né? Muito, muito mais do que eu imaginava. Já tinha uma ideia, porque meu marido, né, já trabalhava em empresas, mas é aquela coisa, uma coisa é você saber, outra coisa é você viver, né? E eu acho que, assim, no Brasil, eu estava trabalhando, antes de vir para a Inglaterra, eu trabalhava numa empresa já há 9 anos, no departamento de marketing, e eu era muito apaixonada, assim, pelo que eu fazia, né? E eu tive o privilégio realmente de trabalhar ao lado de pessoas que me inspiravam. Então, assim, era um time altamente motivado. Então, acho que essa minha experiência durante esses 9 anos associou muito para mim que marketing é paixão, né? Para mim ainda é difícil desassociar isso. E quando eu vim aqui para a Inglaterra, obviamente que levou alguns anos, porque eu tive que melhorar meu inglês, fazer especialização em marketing, para depois ir para o mercado de trabalho. Quanto tempo demorou entre a sua, desculpa de cortar, mas acho que isso é importante Foi, para poder afetar as expectativas. Entre você chegar no novo país, você já devia falar inglês lá no Brasil, mas como todas nós, a gente depois que sai do Brasil e vai para um outro país, você vê que você realmente não fala muito aquela língua ainda. Você tem que realmente melhorar. Então, no caso, no seu foi o inglês. Entre melhorar o teu inglês e fazer a tua especialização em marketing, quantos anos foram? Entre o inglês e a especialização, para eu me sentir preparada para uma entrevista, foram 3 anos. Foram 3 anos. Você foi E até rápida, hein? Você foi. eu tinha um inglês intermediário, né? Eu acho que você foi até rápida, então. Eu saí do Brasil com inglês avançado na Califórnia. Quando eu cheguei lá, só depois de 4 anos,
É que eu me senti que que eu estava num nível de um inglês profissional, sem aquela coisa do coração batendo tão forte, sabe? Então, Mas, olha, eu vou te falar que mesmo assim, o coração né, continuou a bater forte, é isso que você quer continuou dizer? batendo forte. As minhas primeiras entrevistas eu fui assim, filha, vai e vê o que dá, né? Não me sentia preparada, não. Tá, tá. Enfim, aí eu trabalhei em 2 empresas aqui e eu acho que o que eu mais estranhei é... Bem, primeiramente, acho que talvez essa falta de entusiasmo, que eu falo de paixão, né? E aí vamos ser justos, talvez não é porque eles não sintam entusiasmo, paixão ou motivação, mas porque eles são mesmo muito reservados, né? O inglês, ele, em geral, eles não demonstram muito suas emoções. E então eu tive que me ajustando a isso, né? Não podia chegar que nem a louca, ai, tive uma ideia, aquela coisa toda assim, porque meio que assustava o povo, né? Tinha que ser um pouquinho menos. Um pouquinho menos, são os ajustes que a gente precisa ir fazendo, não é? Um pouquinho E menos. eu acho que outra coisa, acho que uma falta de feedback, né? Que isso no Brasil para mim acontecia naturalmente no dia a dia, o que estava indo legal, o que não estava, o que precisava melhorar. Depois a gente formalizava, mas a gente já até sabia o que ia ser conversado na reunião formal, porque aquilo era quase que constante, né? Uhum. E aqui não é bem assim. Então, eu pedia feedback, porque eram minhas primeiras experiências, eu sabia que tinha todo o envolvimento cultural ali, e para mim era muito importante saber, né, se eu estava indo no caminho certo ou não. Mas, assim, pelo fato deles realmente serem extremamente educados, e a educação vem mesmo em primeiro lugar, eu percebo, pelo menos na minha experiência, né, que assim, você falar um não, você contrariar a ideia de outra pessoa já pode parecer algo agressivo ou rude. Então, se tiver algo negativo, é muito difícil que isso venha à tona. O que eu acho que não é legal, porque como que a gente evolui se a gente não sabe o que precisa melhorar, não é? Entendi. Então, isso, o que você está dizendo é que é a dificuldade de dar feedback, principalmente se for um feedback mais negativo. Mesmo que É, seja o feedback negativo como uma crítica construtiva, isso não é uma exato. coisa tão normal no dia a dia. E isso você sentia falta. Ah, eu sentia porque eu sou uma pessoa muito objetiva, eu não tenho problema em falar, olha, acho que essa ideia não rola, e a gente conversa e chega num denominador comum, sempre foi assim, né? As reuniões de brainstorming, de marketing, sempre foi assim. Então, eu estranhei também um pouquinho isso, e acho que, por último, que aí é bem do avesso do Brasil, a separação entre trabalho é trabalho e amizade é amizade, né? Não se misturam as coisas lá dentro do ambiente de trabalho. E no Brasil a gente sabe, né, Geisa? As pessoas que estão ali do lado da gente diariamente, pelo menos as pessoas do mesmo departamento, se você tem uma certa afinidade, ele vai virar teu melhor amigo, daqui a pouco vocês estão viajando juntos, um sabe da família do outro, enfim. Existe o lado saudável disso. A gente precisa dessa conexão, né? Exato. Eu acho que tem um lado saudável, realmente o trabalho fica um pouco mais produtivo. Mas eu acho que isso ao longo de anos e de dias, eu acho que falta muito essa parte de conexão. Para mim, para minha forma de ser, para meu tipo de personalidade, eu sentia muita falta. Então era difícil estabelecer conexões, desenvolver relacionamentos, né? Era muito assim, trabalho, trabalho e cada um no seu quadrado. Não Entendi. tinha muito também de pedir ajuda para o seu trabalho. Meu trabalho é esse, o teu trabalho é aquele, né? Tudo muito divididinho, assim, sabe? Então, foram vários ajustes, né, que eu tive que trabalhar em mim para me Nesse adaptar. cenário, então, nesses vários cenários diferentes, assim, a gente está falando de você na Inglaterra, acaba não sendo tão diferente daqui da Suíça ou de outros países da Europa, ou Estados Unidos, ou Austrália. Claro que algumas particularidades culturais, né? Mas o que você está dizendo, assim, você precisou realmente ultrapassar as suas próprias barreiras para que você pudesse levar o seu dia a dia, né? Por isso que o Ah, nosso tema aqui é desafio como salto em vara. A partir é, desses desafios é que você foi que meio que desenvolvendo toda a tua resiliência para poder ultrapassar isso tudo.
muito, porque eu também me cobrava isso, né? Falava, eu estou nesse país, cabe a mim me adaptar a eles, não eles a mim, eu gostando ou não, né? Entendi. E tinha o lado positivo também, que também é bem diferente do Brasil, e nessa parte eu me surpreendi muito positivamente, que eu acho que era um ambiente de trabalho com bem menos pressão do que no Brasil. Eu acho que o respeito ao horário de trabalho é muito grande, eles realmente respeitam, você está lá no trabalho, foca no trabalho, porque tudo é separadinho mesmo, né? Mas quando você está com a tua família, ninguém vai ficar te ligando à noite para falar de trabalho. A não ser que for algo muito urgente, importante, excepcional, mas Nossa, é, bem é diferente algo de eventual que faz parte de qualquer organização e acontece, né? bem Mas diferente. não é parte de uma rotina isso. E nesse sentido, assim, eu realmente admiro bastante. E como é que foi, Ana? Então você saiu, você estava então no mundo corporativo e aí você teve a vontade de você estudar a metodologia do coach. Você fez uma especialização como extensão em Cambridge. E hoje a gente fala de coach, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Tudo aquilo que se populariza, por um lado, é maravilhoso, porque muitas pessoas sem um acesso financeiro, até um acesso educativo para para aquele benefício acaba se beneficiando porque está mais popular, porém, ao mesmo tempo, a gente brinca que acaba virando carne de vaca, ou seja, a qualidade acaba caindo muito, né? Então, você vê hoje profissionais extremamente sérios, como coach, e outros sem grande experiência, que de repente se formaram no final de semana, também colocando todo mundo na mesma panela, né? Exatamente. Como é que foi para você? Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que mesmo tendo essa popularização toda, eu acho que até numa primeira conversa as pessoas já distinguem quem é só casca e quem tem um conteúdo um pouco mais profundo, né? Então, eu acho que a própria separação é por aí. Como é que foi para você, a partir de um desafio pessoal seu, procurar o caminho do coach? Como é que foi esse caminho, né? Eu estou falando sobre o Bom, desafio pessoal, mas você nem falou ainda nele, né? Tipo, você estava lá na profissão, como é que foi a mudança para fazer, então, a extensão da sua especialização em coaching? foi um longo processo, né, eu diria, porque primeiro porque o marketing estava em mim como algo assim que, desde que eu me descobri em marketing, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, assim, era muito difícil até me passar pela cabeça outras possibilidades. O que aconteceu, né? Como eu falei, eu tive. Parou um pouquinho aqui. Deu uma paradinha. Deu uma paradinha. Volta um pouquinho para assim. Ah, a internet está unstable. Só volta um pouquinho dizendo então sobre você nunca pensou em sair do marketing? Como Não, muitas de nós em suas antigas áreas acabaram se vendo meio que obrigadas pelas circunstâncias da vida, obrigadas entre aspas, quer dizer, a vida foi te dando caminhos para que você procurasse uma outra coisa, e até que você chegou no coach. exato. Então, o que aconteceu? Justamente porque eu me cobrava muito a adaptação, eu fui me ajustando, eu fui me ajustando, eu fui me ajustando. Então, eu trabalhava, entregava, fazia bem, mas aqui dentro eu não estava feliz, né? Assim, chegou um momento que eu perguntei para mim, cadê a Ana, né? Cadê aquela Ana, né? E eu Saudade senti de mim. falta disso, saudade de mim mesma. É. Então não tinha nada de errado. Acho que temos sim que nos adaptar, mas tem que tomar muito cuidado nessa adaptação para não te levar num extremo de você perder a sua própria identidade. Então eu acho que foi aí que eu me perdi um pouquinho, foi um momento da minha vida que eu me perdi e não consegui sendo comigo. Eu falo, gente, mas você não gosta de marketing? Você está empregada, o emprego é bom, o ambiente era bom na última empresa que eu trabalhei. Eu falei, quem está reclamando do quê? Ainda me culpava porque eu achava que eu não tinha direito de reclamar, sabe? Tudo bem, né? Você não está numa zona de guerra, você não está num país seguro. A gente se sente até culpada por não estar feliz, já que do externo está tudo perfeito. Mas aqui dentro Exato, não está. mas aqui dentro não estava, né?
E aí eu comecei a analisar tudo isso, e é óbvio, né? Aí eu pensei assim, né? Um dia eu cheguei numa conclusão. Eu mudei de país, a cultura é totalmente avessa à minha. O marketing tinha mudado muito, né? Nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, o marketing mudou demais, né? E eu tinha mudado, né? Eu já estava transformada, estava num outro momento de vida, com outros objetivos, outros propósitos. Então, assim, como é que eu queria sentir as mesmas coisas que antes, né? Então, foi nesse momento que me caiu uma ficha, assim, eu falei assim, ok, vamos aquietar a mente, né? E vamos tentar trabalhar tudo isso aí de novo. E foi onde acho que a meditação e o yoga me ajudou demais, né? A me aquietar, a silenciar. Eu acho que foi uma oportunidade que eu me dei a dar credibilidade à minha intuição, né? Porque a gente pensa muito nesse racional. O que está de errado? Tem emprego, tem o salário, está num outro país, está trabalhando na tua área, está reclamando do quê, né? E essa é a parte racional. Mas daí eu me permitia dar essa credibilidade à minha intuição. E a hora que eu acalmei, eu me abri a novas possibilidades, né? E aí, através de uma ferramenta, né, que eu usei, que vem até do coaching, e hoje eu aplico com os meus clientes, assim, e é muito bacana mesmo, foi uma ferramenta onde eu avaliei meus valores, meus talentos e o meu momento de vida. E a partir daí a gente faz um match, né, ver o que combina ali, que tem tudo uma classificação, onde abre-se algumas possibilidades. Entre essas possibilidades, havia sim a possibilidade de eu voltar para o marketing, talvez num outro ambiente, um ambiente mais internacional, mas também houve a possibilidade do coaching. E eu falei, gente, coaching. E eu me animava a ideia, mas justamente por causa do mercado aí de coaching que está muito bagunçado, né? Tá todo mundo no mesmo balaio, aí aquilo me assustava um pouco, né? Então, assim, foram várias barreiras que eu tive que quebrar, né? Esse salto que você está falando aí, O para a gente se salto em vara, né? salto em vara, para eu me permitir a essa possibilidade, né? Aí eu comecei a ler sobre coaching, comecei a conversar com profissionais de coaching que eu admiro, e aí quanto mais eu li, mais conversava e mais estudava, mais eu ia gostando e me apaixonando. Então reacendeu aquela chama, voltou a Ana de novo, sabe? Aí eu peguei e falei, caramba, então eu tenho que fazer um curso, né? Porque, obviamente, já estava identificado os meus talentos, as minhas habilidades, para isso tudo levava a crer que eu me daria bem nessa área. Mas aí eu fui procurar o curso, né? E fiz pela Universidade de Cambridge, e ali foi onde eu tive acesso às ferramentas, como conduzir uma sessão. Foi uma grande oportunidade de treinamento, né, de fazer coaching, de receber coaching. Eu sei que a partir daí eu já estava, era um caminho sem volta, apaixonada, meus olhinhos estavam brilhando. Você retomou com a tua paixão, né? Você retomou aquilo Falei que a que te minha dava paixão era o ingrediente que brilho faltava, né? nos olhos, que te dava o brilho nos olhos. Você sabe que as pessoas têm essa coisa da gente se permitir nos ciclos da vida. A nossa vida não é só primavera, não é só verão, não é só inverno, né? A gente tem as 4 estações. O que você disse, contando um pouquinho a sua história, é até um pouco parecida com várias de nós. Por mais que o externo esteja bom, à vista da sociedade ou à vista da comunidade, é muito importante a gente prestar atenção nesses ciclos de morte e vida, né? No sentido de você foi uma ótima profissional de marketing até aquele período, mas aquela paixão que você tinha já não estava mais. Então, é a vida dando para a gente alguns sinais que eu posso procurar paixão num outro caminho. E esse outro caminho, ele não é um caminho tão fácil, é ultrapassando as nossas próprias barreiras, no sentido da gente se permitir, né? Da gente estar se permitindo. Nós vamos colocar aqui, Ana, fala um pouquinho rapidinho sobre a sua empresa, comecei a falar sobre a Go For It, e onde que as pessoas podem te achar,
Tá Antes bom. de fazer a última pergunta, e depois eu vou deixar na legenda os seus contatos. Fala um pouquinho sobre a Go For It. Para quem que é? A Go For It nasceu, acho que, bom, o nome veio desse mantra que eu usava na minha vida aqui na Inglaterra, né? Cada vez que eu tinha medo, até de ir para uma entrevista, eu falava na minha mente, Go For It, já falava inglês para ir treinando, né? Então, vai com medo mesmo, né? Então, acho que a Go For It é a minha forma de expressar o meu incentivo para que você vá mesmo em relação àquilo que você acredita, que você... E voltando ao que você comentou no início, né? Bom, eu tive a oportunidade de viver já em 3 países, né? Então já enfrentei muitos desafios de uma vida de expatriada. Além da Inglaterra, quais os outros lugares que você já morou? Eu morei na Austrália e na França. E foram, assim, experiências completamente diferentes, momentos de vida diferentes, com propósitos diferentes, né? Mas eu tenho essa paixão, assim, por culturas diferentes e tal. E associado a isso veio essa pesquisa dos 40%, né? Uma estimativa de que 40% das pessoas não se adaptam ao país em que vivem. Eu falei, nossa, gente, isso é muito triste. Quantas pessoas não desistem dos seus sonhos, né? Sem, sem buscar uma ajuda ou uma solução. Então, eu resolvi, né, ser essa mão estendida aí para a comunidade expatriada. E hoje, assim, para mim é um privilégio, assim, ser essa mão estendida que eu acho que em alguns momentos da minha vida de expatriada, acho que me faltou algumas mãos estendidas, né? Ou eu não soube procurar também, né? Então, aqui na Europa, na Inglaterra, principalmente, eu atendo mais a comunidade de expatriados, mas eu também tenho os clientes ali brasileiros que precisam atingir algum objetivo pessoal, profissional, e a gente trabalha nesses âmbitos. E levo também um programa de desenvolvimento pessoal para empresas, né? Porque eu acho que é tão importante as pessoas se fortalecerem, né, como pessoa emocionalmente, para elas que tomem as próprias responsabilidades sobre suas vidas, sobre suas carreiras. E então é isso que é a Go For It, é o meu mundo, né? E A gente eu vai tô deixar muito então um feliz. anúncio aqui para que as pessoas que tiverem interesse, que tiverem necessidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho da Ana, vai estar aqui os caminhos para vocês poderem encontrar a Ana. Eu acho que a nossa principal mensagem era, independente da profissão em si, era como é que alguém como você, como eu, alguém de carne e osso, que tem sonhos, eu acho muito importante a gente contar esses bastidores, porque às vezes a gente vê as pessoas de longe, nossa, que vida perfeita, nossa, como é que ela chegou lá tão rápido e eu estou aqui. Contar os bastidores e a gente mostrar que todo mundo é igual a todo mundo, né, Ana? Todo mundo faz xixi, faz cocô, solta pum, sente medo, sente eu sou corajosa, nossa, eu estou morrendo de medo. Faz parte do nosso, nós somos seres humanos, né? E aí, Exatamente. Aninha, nesse momento especial de distanciamento social, né, onde a gente tá todo mundo se readaptando, está todo mundo se reinventando em vários níveis, que mensagem prática você poderia deixar para nós, mulheres, para que a gente pudesse se fortalecer mais nesse momento em que muitas vezes a gente está com a rotina quebrada e que a gente está até se fragilizando um pouco mais, servindo muito mais a família, está tendo muito mais atividades do que o normal. O que você poderia dar como mensagem final para a gente? Eu acho que a primeira coisa é calma, né? É um momento de resiliência, de resignação, né? Aceitação daquilo que a gente não controla e não pode mudar. Acho que é muito pertinente e muito comum que a gente sinta medo, angústias. E eu acho que a minha dica é não se perguntar tanto por quê, né, que isso está acontecendo, mas como é que eu vou fazer, né, o que eu vou fazer para lidar com essa situação, para que eu volte num estado de flow, no meu fluxo, naquilo onde tudo continua progredindo, apesar dos pesares, né, apesar das adversidades. Eu acho que é muito importante nesse momento a gente trabalhar a nossa sanidade mental,
A aceitação, a sanidade mental, a gente sempre tem as nossas pérolas do papo no final. Então, acho que cuidar, né, da nossa sanidade mental nesse momento, eu acho que é importante até para a nossa imunidade aí, que a gente precisa estar bem e forte para atravessar essa crise. Eu, no começo, estava, obviamente, né, preocupada, tentando entender tudo isso. Eu via muitos noticiários, né, tanto da Inglaterra, quanto do Brasil, quanto da Europa, enfim. E eu percebi que aquilo estava me tirando muito a minha paz. Eu estava me sentindo perturbada. À noite eu tinha sonhos com isso. Eu falei, não, calma que isso não está bacana, não está legal. E aí eu, né, particularmente, eu coloquei como minha rotina, já fazia, mas agora com mais regularidade ainda, meditação, exercício físico e noticiário só uma vez por dia, só para me manter atualizada. Aceitação, sanidade mental e aí então os noticiários uma vez por dia está dentro da sua sanidade mental, né? Para estar mantendo a tua... Acho que outra coisa que é importante é você aproveitar o momento. Eu não sei, eu acho que a vida está mandando um recadinho para a gente desacelerar. De prestar atenção, né? O que a vida está querendo dar como mensagem para a gente. Então, acho assim, se você, dentro das possibilidades, né, ou quanto mais você conseguir separar o seu momento de trabalho, dedique-se ao seu trabalho. A hora que estiver com a tua família, curta, brinca com teus filhos, longe do celular, esteja ali presente, né? A hora que estiver nas suas redes sociais, curte seus amigos, envia uma piadinha. A gente precisa também se divertir, dar um pouquinho de risada, pergunta como as pessoas estão. Acho que esse momento pede muito essa conexão, essa preocupação com o outro, né? Atenção com o outro também. De verdade, né? A preocupação e a atenção de verdade, não só oi, como vai, tudo bem, mas realmente se interessando, né? Exato, genuinamente se interessando. Estando presente. Querida, nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho eles derrubam a gente aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, foi uma delícia. Para você que está nos assistindo aqui, espero que você tenha gostado. Coloque comentários aqui, faça perguntas para a Ana, faça perguntas para a gente aqui na Oxitocinas, porque a gente tem um lema: se você quer ir rápido, você pode ir sozinha. Mas se você quer ir longe, vá acompanhada. E a gente quer acompanhada com você. Esse é um adágio, né? É um provérbio africano que acabou sendo o nosso mantra, acabou sendo a nossa filosofia aqui na Oxitocinas. Então, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar assistindo a gente aqui, agora, presente na hora do Papo Oxitocinas ou depois. E deixa comentários, porque cada comentário que você faz com que a gente caia aqui dentro de nós, o que a gente está fazendo sentido. E acho que isso é tão importante, né, Ana? Quando a gente sente o que a gente está fazendo... É o feedback, né? É o feedback que a gente está precisando, né? É o feedback. Gente... Beleza, querida, muito obrigada por você, por todo mundo aí que está assistindo, por essa família linda, seu trabalho lindo da Oxitocina. Você faz parte dessa família. Estou muito feliz de fazer parte. Muito obrigada, de verdade. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, Ana.